E aí galera, beleza? Espero que sim. Estamos aí, trazendo mais uma videoaula, dando seguimento aqui aos conjuntos dos números racionais, na nossa aula 5. A gente vai ver algumas questões aqui que são tratadas com números racionais. A transformação de uma fração em um número decimal, A gente viu que fração e número decimal são números racionais, Mas como que a gente vai partir e transformar uma fração em um número decimal? Para realizar essa transformação é só dividir o numerador pelo denominador. Então a gente tem como exemplo aqui, por exemplo, 5/8. A divisão aqui como que seria? 5 não daria para dividir por 8, Então aquela questão da divisão lá. Se 5 não dá por 8, a gente coloca 0, no quociente para aumentar um 0 aqui, 50 por 8 vai dar 6. 6 vezes 8 vai dar 48, Para 50, 2. A gente acrescenta um 0. Quando a gente coloca um 0 aqui, a gente não precisa colocar aqui, porque a gente já colocou, Quando foi na vírgula. 20 por 8 vai dar 2, 2 vezes 8, 16. Para 24, coloca mais um 0. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Resto 0. Então, a gente teve aqui uma transformação de uma fração em um número decimal. Então, 5/8 equivale a 625 milésimos, Isso seria um número decimal finito. A gente pode ter outra opção, 1 dividido por 3, 1/3. A gente faria a divisão no mesmo raciocínio, botando 0 no quociente para poder colocar aqui 0, e vai verificar que essa divisão aqui vai ter infinitos 3 aqui. A gente pode passar a vida toda dividindo, sempre vai dar 3. No caso aqui a gente vai gerar um número decimal também infinito, E essa classificação dos números decimais, previamente a gente já falou que vai ser os finitos, ou seja, um número decimal é finito quando ele tem uma quantidade de casas decimais, que a gente consegue contar. No caso aqui, por exemplo, o 0,5 ou 5 décimos, Então uma casa decimal, não tem mais casas decimais, então ele é finito. E tem os infinitos, Nesse caso a gente tem os infinitos com período simples. Como que seria eles? Seria como se fosse aquele de 1/3, Quando a gente dividiu do 0,333 e infinitamente aqui. Por que período simples? Tá vendo que a gente está sempre repetindo um número aqui, 3, 3, 3, 3, 3, 3 aqui. Então, o período aqui é quem? É quem repete, No caso aqui, o número que está repetindo é o 3, E ele faz parte de toda a composição da parte decimal. Outra forma de a gente poder estar escrevendo, ao invés de escrever desse jeito aqui, a gente pode escrever 0,3 com a barra sobre o 3, Essa barra aqui sinaliza que esse 3 aqui é o período, e que é esse número que vai estar repetindo infinitamente. Então esse é quando temos um número infinito com período simples. Temos também com período composto. Qual que vai ser a diferença? Também a reticência aqui mostrando que ele é infinito. E aqui a gente nota duas partes na parte decimal. Tem a parte periódica, que repete, No caso aqui, quem é o período? Seria o 8, que é o 8 que está repetindo aqui infinitamente. E tem a parte não periódica, que é formada pelo 5 aqui. Então, ele é composto, período composto por causa disso. A parte decimal ela tem uma parte não periódica, que não repete, e uma parte periódica que repete. Da mesma forma que a gente pode representar o período simples aqui com uma barra, na parte que repete, o período composto a gente pode fazer isso também, A gente vai ter aqui a parte não periódica, que é o 5, E a parte periódica, 8 aqui, com um traço sobre ela. Esse traço aqui vai estar mostrando quem que é o período, e o período é sempre quem fica repetindo. Então a gente pode fazer agora a gente vai fazer o caminho inverso, transformação de número decimal em fração. O número decimal finito ele é bem simples. Aqui a gente tem
o 0,125 ou 125 milésimos. Como que a gente transformaria isso? O número em si, ele é o numerador, né? Então a gente vai colocar ele em cima. Sem a vírgula aqui, né? A gente colocaria ele aqui em cima. Então 0, como o 0 aqui à esquerda, eliminando a vírgula, o 0 à esquerda ele não vai contar, então vai ser só o 125, né? Sobre o denominador. Como que a gente vai formar esse denominador? O denominador, ele vai ser o 1, né? O número 1, seguido de zeros aqui. A quantidade de zeros que a gente vai colocar aqui no denominador vai ser a quantidade de casas decimais aqui. Então a gente tem 3 casas decimais, vou colocar 3 zeros aqui, né? E aqui, gente, fazendo uma simplificação de 125, né? Que eu tenho o MDC entre 125 e 1000 é 125, né? E fazendo essa divisão do numerador pelo denominador, a gente consegue simplificar, né? Tornar essa fração uma fração irredutível, né? Que é a 1/8. Então 125 sobre 1000 é igual a 1 sobre 8 aqui, que é 1/8. Fazendo a simplificação. Agora tem infinitos com períodos simples, né? Que é o primeiro tipo ali que a gente viu de números infinitos. Então aí novamente, voltando com o exemplo aqui, a gente tem o número 0,333 aqui, né? Lembrando que ó, o número infinito ele sempre ou vai ter aquela barra em cima do período, ou ele vai estar sendo indicado aqui pelas reticências. Como que vai ser a transformação de um número infinito, né, com período simples? O numerador, ele vai ser o período. Olha só, quem que está repetindo aqui? É o 3, né? Então o 3 é o nosso período. Então se o 3 é nosso período, ele vai estar aqui em cima aqui como numerador, certo? E o denominador, a gente vai colocar aqui, vai representar por 9s. Quantos 9s eu vou ter de colocar? De acordo com a quantidade que o meu período tiver, né? Se eu tiver um período formado por 3 algarismos, vou colocar 3 9s. Se for por 2 algarismos, 2 9s. Nesse caso aqui, como o meu período ele é formado apenas pelo número 3, né, um algarismo, então vou usar um 9. Novamente aqui simplificando, ó, a gente simplificando por 3, né? A gente viu que 3 nonos equivale a 1/3 aqui simplificando. E por último aqui, o infinito com período composto. Como que a gente vai proceder? Então, a gente tem que 0,58888, né? Então a gente tem a parte não periódica e a parte periódica aqui, né? O 5 representando a não periódica e o 8 representando a periódica. Como que vai ser essa transformação? Bem, o numerador aqui já vai ser formado da seguinte forma. Você vai pegar a parte não periódica, no nosso caso aqui é o 5, né? Seguido do período, né? O período nosso é o 8, que é o 8 aqui que está repetindo infinitamente. Então, ó, parte não periódica seguida da parte periódica, né? Então aqui a gente acabou que vai formar o número 58. E disso a gente vai subtrair o valor da parte não periódica. Então a parte não periódica nossa é o 5, né? Então se nossa parte não periódica é o 5, então vai ficar, o numerador vai ficar 58 menos 5. Certo? Vai ser o resultado dessa subtração. E o denominador? Como que a gente vai fazer o denominador? O denominador a gente vai começar analisando a parte periódica. A gente vai ver quantos algarismos formam o período, né? Nesse caso aqui o nosso período é o número 8 e ele é formado por um algarismo só, né? Então a gente vai colocar um 9. Então a quantidade vai seguir um pouco a regra aqui parecida, né? Quantidade de algarismos que tem na parte periódica, né? A gente vai colocar 9 aqui, como tem um algarismo na parte periódica, então um 9. E para a parte não periódica, no nosso caso aqui seria o 5, né? Que é composto por apenas um algarismo, a gente vai colocar zeros, né? Então, a gente vai colocar um 0 aqui para a parte não periódica. Agora, feito isso, é só fazer a subtração. 58 menos 5 é igual a 53 sobre 90. Né? Aqui, eles são primos entre si, então essa aqui já é uma fração irredutível. Então,
a resposta então da transformação de 0,58888 aqui, né, corresponde à fração de 53/90. Bem, o que a gente tem para essa videoaula é isso, gente. Espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ok? E até a próxima.